Oi, turma, do livro do Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no segundo capítulo, os cátaros. Essa corrente gnóstica vai ressurgir no ano de 1208, no sul da França. São auto-identificados como homens bons, bons homens, ou bons cristãos. Em Roma, o Papa desencadeia toda a fúria da Igreja numa cruzada, cruzada de cruz, a cruz do Cristo, o grande ícone cristão, acendeu fogueiras para expurgar da terra pessoas simplesmente ousaram pensar diferente sobre os ensinamentos do Cristo daqueles que entendiam por donos da verdade, da vida e da morte de todas as criaturas. Para a Igreja devia-se eliminar esse grupo cristão dissidente. Os cátaros eram um povo profundamente espiritualizado e fisicamente. Não ofereciam ameaça a ninguém, mas teologicamente eles eram uma enorme ameaça à Igreja. Essa abordagem mística do cristianismo pelos cátaros é conhecida por gnosticismo, considerada herética pela Igreja Católica. Das centenas de seitas e variações que Will Durant atribui ao cristianismo dos primeiros 3 séculos, pouquíssimas teriam suscitado as preocupações que o gnosticismo criou para a hierarquia cristã dominante. Eles afirmavam que o conhecimento era o caminho da salvação, não a fé em Cristo, mas o conhecimento. Conhecer os verdadeiros segredos que Cristo revelou. Eles acreditavam que todo ser humano possuía uma centelha divina. Partindo desse princípio, o propósito era começar a evoluir a partir disso. Você não precisava de um intermediário. Refere-se aqui à igreja hierarquizada e suas lideranças, padres e bispos. Sendo assim, eles basicamente se opunham à Igreja Católica. Roma não gostou nada disso. Não é outro o entendimento do Espiritismo ensinando que todo ser carrega consigo uma centelha divina. A presença de Deus está em tudo e em todos. Ninguém é beneficiário exclusivo dessa presença. O objetivo de cada um é dar pleno desenvolvimento a este germe divino. Então, sob a égide da lei do progresso, que é uma lei natural, cada um deve dar conta de sua administração. A felicidade é fazer brilhar esse potencial que Jesus chamou de pérola escondida, luz debaixo do alqueire, entre outras comparações. O Vaticano até hoje não aceita a hierarquia em que as mulheres possam pregar o Evangelho. Sem dúvida, a Igreja ainda se sente ameaçada pelo papel da mulher dentro da instituição. Com o passar do tempo, a repressão da Igreja contra Maria Madalena se estendeu aos seguidores dela. Na França, após 1000 anos da morte de Jesus, os cátaros praticavam uma forma mista de cristianismo semelhante ao gnosticismo. Eles louvavam Maria Madalena e rejeitavam o poder do Papa de Roma. Elaiá, hein? E por isso foram perseguidos e mortos. Assim é que, em 22 de julho de 1209, enquanto o sul da França estava sob cerco, os cátaros fugiram dos cruzados cristãos, refugiando-se numa igreja batizada com o nome de uma das santas mais veneradas, Maria Madalena. Foi uma cruzada que durou cerca de 35 anos. Então, o número de cátaros que foram mortos pode chegar a 100.000. Como Maria Madalena, mencionada apenas de passagem na Bíblia, tornou-se um sinal de heresia para a Igreja. E o que os gnósticos acreditavam a seu respeito, a ponto de virar alvo de Roma? Os cátaros acreditavam que a graça de alcançar o mundo espiritual dependia da obtenção de discernimento do conhecimento, da gnose e da mudança de comportamento. Outros aspectos eram muito ameaçadores da Igreja, como o fato de mulheres serem tratadas com igualdade total, não só do clero, mas na sociedade como um todo. Tal crença colocou os cátaros na mira do Vaticano e do Papa Inocêncio III.
A visão do mundo dos gnósticos, eu ainda travo a língua para falar esse nome, a visão de mundo dos gnósticos e dos cátaros contradiz diretamente a do cristianismo. A resposta do Papa foi então criar uma cruzada contra os cátaros. Assinale-se que as cruzadas não foram criadas para combater especificamente os cátaros. Elas já se haviam começado quando, 200 anos antes, essa foi mais uma das empreitadas para combater os chamados inimigos da igreja. As cruzadas geralmente eram empreendidas contra os que não aceitavam a igreja, não contra outros cristãos. O fato inusitado é que essa cruzada foi criada para combater os cristãos que pensavam diferente. Eram chamados por isso de heréticos. A palavra heresia quer dizer doutrina contrária à que foi definido pela igreja. O herético ou herege não seria, pois, necessariamente aquele que prefere outra doutrina contrária da igreja ou ofensiva à religião, e sim uma doutrina, prática ou ensinamento diferente daqueles que a igreja tenha resolvido definir como padrão. O catarismo apresentando conteúdo muito mais próximo das origens e, portanto, mais cristão do que o modelo da igreja, mais oferecia o que propunha, impunha-se como verdade única e absoluta. Assim, nesse entendimento, os cátaros não eram heréticos, mas sim a igreja católica o era. Então, o objetivo era dizimar os cátaros, informa Danny Ward, que o ataque foi implacável. Chegaram à primeira cidade que tomaram, em Carcassonne, na França, e mataram homens, mulheres e crianças, sem exceção. E quem não era morto de imediato era queimado vivo. Eles colocavam as pessoas em jaula e ateavam fogo. Aquilo foi terrível. Eles não estavam tentando estabelecer uma democracia ou algo assim. Após uma batalha, os cruzados arrancavam os narizes e lábios superiores dos cátaros sobreviventes como exemplo do que poderia acontecer aos impenitentes. Era uma licença para roubar, para estuprar, para pilhar, para matar e saquear. Essa guerra durou 30 anos, uma guerra absolutamente brutal. Antes de lançar suas forças sobre os cátaros, escondidos na igreja de Santa Maria Madalena, Arnold Amaury, abade de Citeaux, arcebispo de Narbonne e, a partir de 1212, investido de autoridade suprema de legado papal, era quem em momentos cruciais tinha sempre a palavra final. Consultado a respeito de como proceder para distinguir católicos e heréticos, Amaury teria solucionado o problema de modo radical. Massacrem todos, comandou ele. Deus saberá quais são os seus. Meu Deus, que atrocidade, gente, pelo amor de Deus. Dezenas de milhares de cátaros, homens, mulheres e crianças, foram sistematicamente torturados e assassinados. Mas mesmo com o extermínio dos cátaros, Roma continuou com violenta campanha contra todos que estivessem violando sua doutrina. Com esse objetivo, a igreja, então, instituiu a Inquisição, o regime de tortura, de intimidação e violência que durou mais 60 anos. O extermínio dos cátaros não constituiu uma história bonita, de heroísmos e nobres motivações, ou, pelo menos, de uma guerra como tantas outras, mas pavorosa exibição de crueldade, de ódio, de insensibilidade contra uma comunidade civilizada e culta para os padrões da época e que somente desejava viver em paz com suas crenças e suas práticas. Não há realmente como minimizar tanto horror como se fosse a coisa mais natural do mundo, ou no mínimo compreensível exterminar seres humanos somente porque pensam de modo diferente daqueles que no momento tinham poder nas mãos. Olha, gente, é difícil fazer uma leitura como essa aqui e a gente não sentir, né? O duro da gente ser um espírita sensitivo
né? Pelo menos um pouco. Eu não estou no trabalho mediúnico, eu não estou mais trabalhando a minha mediunidade, mas a gente tem uma sensibilidade, mesmo fora das práticas mediúnicas. A sensação que dá, ó, tô com meu coração aqui pulsando assim, ó, sabe? Batendo mais forte, dando aquele nó na garganta, aquela sensação ruim. Eu sou professora de história formada. Eu me formei em História e Geografia, USPB Educação Moral, sou do tempo do Onça, né? E na época que o professor de História Medieval, ele falava, ele era professor de História Antiga e Medieval. Na História Antiga ele dava alguns exemplos, né, de Roma, tal, as guerras, a respeito de Grécia, e assim, era uma história assim tão distante que parecia história inventada, pelo menos na minha época que eu era muito nova, era uma menina, né? Então para mim eram umas histórias assim muito distantes. Mas a história medieval, eu tenho um quê com ela que eu não sei o que é. Eu gosto de assistir filme de épico da era medieval. Me encanta essa história de castelos, príncipes, princesas, dragões, né? Eu sei que dragão não existiu, mas eu gosto dessas coisas. Me encantam as histórias, né? Porém, quando chega nessa parte da, da Inquisição, das cruzadas, da perseguição aos cristãos, né? Isso me acelera o coração, me dá um aperto, me dá um mal-estar. Porque se a gente for ver a fundo, desde que o mundo é mundo que isso acontece. As perseguições do mais forte ao mais fraco. Né? Na era das cavernas, o cara que era mais forte, que era mais brutal, mais violento, ele pegava no cabelo do outro, arrebentava a cara dele e ainda comia a carne dele. Né? Depois as coisas foram caminhando para esse lado, menos selvageria, mas ainda brutalidade. E nós vivemos em 2026 tempos de violência, de abuso político e de poder. Nós vivemos ainda algumas perseguições, nós vivemos ainda medo, receio de falar algumas coisas. A democracia é uma democracia de estampa, não é uma democracia real. Dependendo de quem está no poder, você pode determinadas coisas. Se o poder muda de mão, você não pode fazer determinadas coisas. Então, assim, não é uma justiça igualitária, é uma justiça de conveniência e de poder. E isso dá pra gente aquele aperto, né? Porque ninguém tá livre disso tudo voltar, ou se já não ocorre em algumas áreas, né? A gente vê que existe no Oriente uma perseguição muito grande, né? Existe em alguns lugares do Ocidente a violência porque determinada pessoa frequenta uma igreja, uma religião, uma crença, professa uma fé. E isso é algo inadmissível. O ser humano precisa entender que cada qual escolhe o seu caminho, desde que não influencie o caminho do próximo. Eu posso escutar música alta desde que o meu vizinho não se aborreça com a minha música. Se o vizinho não se importar que eu escute música alta, eu posso escutar. Eu não estou, como fala, perturbando o meu vizinho. Agora, se a minha música alta perturba o meu vizinho, é minha obrigação abaixar o volume. É uma questão de respeito, de limite, de disciplina, de organização, de valores, de princípios. E muitos se perdem nessa condição de valores e princípios de acordo com o que te beneficia, né? Os cátaros, eles são um exemplo disso. Eles não queriam ferir a Igreja Católica, eles simplesmente não concordavam com a questão, né, de você ser bom porque frequenta a igreja, você ser bom porque você tem que seguir um homem, Jesus. Eles apenas colocavam, você tem que ser bom. É você com Deus. Não é mediante a um ser, a pessoas, mas ter uma consciência de você, do seu íntimo, né? E aí é onde a gente acaba tendo, dentro do contexto dos cátaros, a gente tem também uma visão espírita, porque o espírita, ele segue
os mandamentos de Jesus, ele segue os ensinamentos de Cristo, mas são as ações do Cristo. Porque o próprio Cristo falou que a gente não tem que ter ídolo. Já o próprio Cristo disse isso, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Mas não é ele homem, é ele a atitude. É nesse sentido que nós acreditamos na evolução espiritual. Não é seguir o calcanhar de alguém, mas é seguir as práticas boas que aquela pessoa teve, né? E no nosso caso, ser mais próximo da perfeição, Jesus. Mas isso não foi levantado em bandeira de igreja. Não é a igreja que vai salvar, não é a igreja que nós temos que seguir. E muito menos o que o homem que está lá simbolicamente no poder da igreja, ele como representante de Deus na terra, é que nós vamos seguir um cara desse, né? Com todo respeito aos padres, mas não é assim que funciona. Quem acredita na Igreja Católica que o padre é uma representação de Deus na Terra, parabéns, vai lá e segue, é o teu caminho. Mas quem não acredita tem o direito de não acreditar, tem o direito de não seguir e não ser execrado, não ser morto, não ser torturado em razão disso. Então são momentos assim de selvageria pura, né? Que para você defender a sua crença, defender o seu lado, a sua escolha, você precisa eliminar aqueles que não escolhem como você, que não aceitam aquilo que você tem por verdade. Já pensou se a moda pega e continua, né? Se a gente não seguir a cartilha de quem tá no poder, já pensou? Não, né, gente? Tá tudo errado. Uma questão de lógica, né? A evolução espiritual não se dá por aí. E aí eu achei interessante essa parte aqui, onde ele fala que vai procurar a igreja de Santa Maria Madalena, antes de lançar suas forças sobre os cátaros, escondidos na igreja de Santa Maria Madalena. Investido de autoridade suprema, do legado papal, era quem em momentos cruciais tinha sempre a palavra final. Então existia uma igreja com o nome de Maria Madalena. E os cátaros se esconderam nela, né? Por que nela? Por que será, né? Essa palavra heresia, que a gente está acostumado com ela significa para a igreja, né? Pessoas que não acreditam, que não professam da religião católica, que não acreditam o que o catolicismo passa. Então, todo aquele que não acredita no catolicismo é um herege. E o herege seria, o conceito ideal seria o quê? Aquela pessoa que não acredita em Deus, e não aquela pessoa que não acredita na igreja. Olha só, né? Então, a gente tem aqui uma visão dos cátaros muito semelhante aos gnósticos, que também são muito semelhantes às ideias espíritas. Então, partindo desse princípio, eu consigo entender, não sei se eu estou entendendo certo ou não, me ajudem aí, né? O espiritismo, quando a gente fala Allan Kardec, trouxe para a gente a doutrina espírita. A gente percebe que o espiritismo em si, não a doutrina espírita, mas o espiritismo, desde que o mundo é mundo, ele existe, né? Esse contato com os espíritos, esse contato com o lado espiritual, essa fé de que a vida continua, essa fé na essência humana e não no homem. Então, tá clareando minhas ideias para esse lado. Será que é isso mesmo que eu entendi? O que vocês acham?